Eu me tornei um lobo vampiro. Capítulo 141. Investimentos. 2. De volta à contingente. O capitão da Força Especial estava ocupado fazendo perguntas sobre um garoto chamado Vince que frequentava a academia. Só para descobrir que ninguém com esse nome era aluno da academia. Mas ele simplesmente não podia aceitar isso. Ele tinha certeza de ter visto o garoto vestindo o uniforme da academia, mas como era um uniforme normal que quase 1000 alunos usavam, não havia como eles encontrarem o garoto que estavam procurando. Ela descobriu nossos planos e o eliminou, ou realmente fomos enganados por um pirralho estúpido. Scarlett estava mais irritada do que de costume. Eles pensaram que usando o garoto eles seriam capazes de encontrar uma maneira de se livrar do diretor, mas agora o garoto havia desaparecido confortavelmente como se nunca tivesse existido. Não importa o quão duro e rápido eles pensassem, eles chegaram a uma conclusão. O diretor deve ter desconfiado e apagado o garoto. Não apenas dos registros da academia, mas da face do planeta como um todo. Eu não acho. O capitão murmurou enquanto o resto deles tinha seus olhos e ouvidos sobre ele. O garoto nunca aceitou nosso acordo. Então ele não tinha nenhum motivo para bisbilhotar. Eu sei que parece um pouco estranho, mas é possível que o garoto nunca frequentou a academia. Além disso, o fato de não encontrarmos nada sobre ele me faz pensar que talvez ele realmente fosse um espião. Ele continuou. Aqueles bastardos saberiam que ninguém mexe com o aluno da academia e de alguma forma conseguiram forjar um uniforme falso para que pudessem vagar livremente pelo contingente sem quaisquer consequências. Ninguém queria admitir, mas o que James disse realmente fazia algum sentido. Embora isso não significasse que James não tivesse deixado sua imaginação correr solta. Não havia como a resistência se atrever a fazer tal movimento. Pelo menos, esse teria sido normalmente o caso. Mas como eles estão sendo empurrados de forma bastante agressiva por eles, pode ser perfeitamente possível que a resistência esteja planejando algumas escapadas perigosas. Não importa se o garoto era um espião ou se o diretor se livrou dele. A única coisa que importa é que estamos de volta à estaca zero. Scarlett suspirou. O enigma não ficaria feliz com este desenvolvimento. James assentiu e deu uma tragada em seu charuto. Acho que vamos ter que abandonar a brincadeira de esconde-esconde e tomar um caminho mais direto. Sequestrar algumas crianças e ameaçar aquela vadia do diretor deve fazer o truque. Mas certifique-se de não sequestrar ninguém. Da classe mais nobre. Esses pirralhos fariam birras como recém-nascidos. Enquanto isso Deja. Ao entrar no hospital Ashton estava um pouco confuso. Steven havia mencionado que este hospital era um dos mais baratos da cidade, mas parecia um pouco mais monótono do que aquele em que ele havia sido hospitalizado. Vamos apenas nos concentrar no que estou aqui para fazer e seguir em frente. Tenho algumas ligações para fazer quando terminar aqui. Ashton pensou consigo mesmo enquanto Steven fazia as perguntas necessárias na recepção. Talvez eu devesse fazer as ligações agora enquanto espero. Sim, ele está aqui. Steven informou Ashton. Ele não está em perigo. Então acho que podemos encontrá-lo. Ótimo. Vamos indo então. Levaram pouco ou nenhum tempo para chegar ao quarto em que Virgil estava sendo mantido, graças a Steven usando sua influência da guarda real para fazer o médico-chefe escoltá-los pessoalmente. Assim que entraram na sala, Virgil ficou surpreso. A princípio, ele pensou que eles estavam lá para puni-lo ou algo assim, já que foi ele quem acordou acidentalmente o gorila. Mas quando René e Fay os receberam, ele sabia que não era o caso. Nós não sabíamos que você estava vindo aqui ou então teríamos preparado algo. Fay imediatamente deixou seu assento para Ashton enquanto se curvava para ele. Relaxe e chega de reverências, por favor. Eu não sou da realeza e não pretendo me tornar uma. Ashton ficou um pouco confuso e irritado depois de receber esse tipo de tratamento de estranhos. Sou apenas um aventureiro que queria verificar um companheiro de equipe ferido. Além disso, vocês esqueceram disso. Ele então passou a entregar-lhes sua parte de recompensas. Ao ver o dinheiro, todos os três ficaram com os olhos arregalados. A guilda tinha suas regras e regulamentos em relação à falha em completar uma missão e, como todos os três haviam saído antes que a missão fosse concluída, eles não receberam uma única unidade azul. Na verdade, eles estavam pagando do próprio bolso pelo tratamento de Virgil. Além disso, como suspeitavam, pois haviam colocado em perigo a vida de pessoas próximas ao rei, enfrentariam algum tipo de punição. Em vez disso, eles estavam recebendo dinheiro.
Esse garoto estava fora de seu algo assim? Porque Virgil conseguiu murmurar, mas Ashton o interrompeu. Duas razões, na verdade são três. Ashton disse enquanto ativava a habilidade, influência, apenas para garantir que seu plano não saía pela culatra. 1. Você matou sua parte de Monclins. 2. Você foi quem descobriu o gorila. 3. Você merece o dinheiro. Simples. Você está usando a habilidade, influência em 3 alvos, devido à baixa inteligência dos alvos. A habilidade foi bem sucedida. Os alvos sentem um calor enigmático em relação a você. Seu relacionamento melhorou. A hostilidade em relação a você foi diminuída. Pontos de relacionamento atuais: 30-100. A classificação mudou. Neutro traço maior amigável. Quando você coloca assim. Faye murmurou enquanto olhava para seus companheiros de equipe. Eu acho que deve estar tudo bem, certo? Acho que sim. Obrigado do fundo de nossos corações. René se curvou diante dele liberando seu coração sem fundo. Na frente dele, sua bondade não conhece limites. Eu não sei o que dizer. Virgil sorriu em seu estado fraco. Se você precisar de alguma ajuda, é só chamar por nós e estaremos lá. Na verdade, era para isso que eu estava aqui. Ashton sorriu como um caçador que encontrou sua presa. Vocês três gostariam de se juntar a mim? Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 142. Investimentos. 3. Ashton saiu do hospital com um sorriso radiante no rosto, enquanto Seven tinha um olhar confuso no rosto. Se Ashton estava procurando por companheiros de equipe, ele poderia facilmente ter conseguido outros muito melhores. Inferno! Mesmo os aventureiros de nível ouro teriam aproveitado a oportunidade para formar algum tipo de conexão com ele, considerando seu passado. No entanto, ele escolheu ir atrás de ninguém que o colocou em problemas com o gorila em primeiro lugar. O que quer que Ashton estivesse pensando não fazia sentido para Seven, e ele expressou suas opiniões para Ashton. Esse é exatamente o ponto, Ashton respondeu com seu sorriso sempre copioso, contanto que faça sentido para mim. Não precisa fazer sentido para mais ninguém. Embora Seven ainda estivesse um pouco no limite com a decisão de Ashton, ele sabia que não poderia fazer nada para persuadir esse garoto estranho. Então ele abandonou o assunto completamente. Ashton ficou feliz por Seven não ter levado o assunto adiante. Mesmo que tivesse feito isso, Ashton já tinha a permissão de Jonathan para tornar sua própria equipe independente de qualquer interferência real. Quanto à razão pela qual ele estava convidando ninguém para se juntar a ele, não era nada complexo. Ashton só queria ter certeza de que as pessoas que ele recrutou não tinham nada a ver com realeza ou nobreza, com exceção de Seven. E em segundo lugar, eles tinham que sentir como se devessem a Ashton algo que despertasse um sentimento de lealdade neles. Até agora, todos que ele havia recrutado tinham as duas ou uma dessas coisas. Virgil e sua equipe estavam em dívida com ele por salvar suas vidas, além de cuidar de suas contas hospitalares. Enquanto o caso do mestre Baiter também era o mesmo porque Ashton lhe deu o dinheiro que ele precisava por qualquer motivo. Então, finalmente, veio Seven, a quem Ashton estava parcialmente chantageando para se submeter. Mas Seven também tinha um pouco de gratidão por ele, porque ele não apenas o salvou, mas também seus entes queridos, de uma morte horrível. Dito isto, a equipe estava indo muito bem. Todos eles já haviam desbloqueado suas classes e 3 deles até tinham classes raras. Por 3 deles, Ashton quis dizer, ele mesmo, Mestre Sky 7. Enquanto Virgil e seu grupo só conseguiram colocar as mãos em classes básicas ou comuns, Master Baiter recebeu a classe criacionista enquanto Seven teve a classe paladino. Depois de chegar ao nível 15, Ashton usou Detection mais uma vez no Seven e só então ele ficou sabendo sobre a classe do Cavaleiro Real. No entanto, mesmo com o nível 15, Ashton só conseguiu obter as informações básicas sobre o Cavaleiro e nada sobre suas estatísticas ou habilidades. Vamos voltar para o dia. Assim que Virgil se recuperar, faremos missões com maior dificuldade. Até então faremos missões comuns para que eu possa subir de rank. Ashton explicou seu plano enquanto voltavam para o bangalô que Ashton recebeu de Jonathan como recompensa por aceitar seu pedido. Jonathan teria gostado se Ashton ficasse dentro do castelo junto com o resto dos cavaleiros, mas ele decidiu contra isso, pois sua filha mimada poderia ter um acesso de raiva. Além disso, esse arranjo funcionou perfeitamente com Ashton, pois ele gostava de ter sua liberdade mais do que qualquer outra coisa.
Mas havia a questão de que ele não pode arriscar matar ninguém desde como fonte de alimento. O risco era muito alto. Felizmente, ele não precisava se preocupar em se alimentar porque, enquanto pudesse continuar visitando as masmorras, teria um suprimento infinito de alimentos para seus genes. Uma vez que Seven garantiu que Ashton havia chegado com segurança à sua residência que era guardada por soldados regulares do Império, ele imediatamente voltou para sua casa. Mas as surpresas de Ashton ainda não terminaram. No momento em que entrou em sua nova casa, foi recebido por dois rostos familiares. Duncan e Daniela, o que vocês estão fazendo aqui? Ashton não tinha visto nenhum deles depois do que aconteceu na arena da academia, então ele ficou um pouco surpreso. Mas não o suficiente para perder a compostura, afinal, eram seus escravos e não pertenciam mais à patroa. Permita-me ser útil. Ashton ouviu uma voz desconhecida quando no momento seguinte um homem de pele clara saiu das sombras e o cumprimentou com um sorriso. Ashton olhou brevemente para o homem. De pé 6'0", o homem tinha um sentimento estranhamente suspeito sobre ele. Seu cabelo castanho na altura do cotovelo estava usado como um rabo de cavalo, enquanto seu rosto redondo estava coberto por uma barba irregular e meio crescida. Final dos 30. Mas o que mais chamou a atenção de Ashton foi a marca que o homem tinha na palma da mão. Era a marca da escravidão. No entanto, ele era anteriormente um humano. Assim como ele. Quem é você? Um mensageiro. Do nosso mestre mútuo. O homem assobiou. A amante. Oh meu Deus, parece que você não é tão tolo quanto eu fui levado a acreditar. Corte para perseguir. Ashton não queria arrastar desnecessariamente a conversa, pois ainda tinha uma coisa para resolver. Nada demais. Fui instruído a lembrá-lo de seu verdadeiro propósito aqui. O homem respondeu de volta. Além disso, a professora diz parabéns por receber sua primeira aula e gostaria de saber sobre recebi a mensagem. Agora saia. Ashton calmamente, mas com firmeza, fez seu ponto de vista e passou por ele. Mas quando fez o homem o agarrou pelo ombro. Ashton não gostou desse contato forçado e retaliou na mesma moeda, agarrando a mão do homem e jogando para fora da casa pela porta principal. Olha, eu estou muito cansado e altamente irritável. Mesmo as menores coisas podem causar um ataque, então tome cuidado. Ashton respirou fundo para se acalmar. Quanto à minha resposta, diga à patroa se ela quer conversar. Eu tenho um dispositivo em mim e também que seria sensato se ela não mandasse pessoas na minha direção para ameaçar eu. Ele continuou, porque da próxima vez que um de seus mensageiros cruzar a linha, eles poderão cruzar qualquer coisa além da ponte para a vida após a morte. Agora se perca antes que eu mude de ideia. Eu me tornei um lobo zombie. Capítulo 143. Investimentos. 4. O homem não esperava ser humilhado assim, considerando como ele ficou quieto lá sem dizer uma palavra. Provavelmente foi porque ele ficou surpreso com a explosão repentina de Ashton, ou assim pensou Ashton. Mas uma vez que ele se virou para sair, o homem o atacou com sua transformação meia-boca em um lobisomem. Ashton não sabia por que o homem estava ficando tão agressivo com ele, mas ele francamente teve o suficiente dele e respondeu na mesma moeda. Assim que o homem chegou ao alcance, Ashton pulou sobre o homem, agarrou pelas pernas e começou a balançar como se estivesse brincando com uma boneca de tamanho humano antes de jogá-lo para fora novamente. Fique abaixado como o cachorro que você é, Ashton avisou o homem, mas ela não era nada disso e tentou se levantar novamente. Você simplesmente não consegue ler o quarto, não é? O mais uma vez atacou Ashton, mas foi rapidamente chutado para trás antes que ele pudesse chegar à porta. No entanto, Ashton não foi o único a fazê-lo. Era um dos guardas que Jonathan havia designado para proteger a propriedade de Ashton. Vocês todos certamente levaram seu tempo para chegar aqui. Ashton balançou a cabeça e começou a caminhar de volta para dentro, esperançosamente pela última vez. Mas ele foi mais uma vez interrompido. Desta vez pelo guarda que havia chutado o homem. O que você quer que façamos com ele, senhor? O soldado loiro perguntou com a voz mais educada. Faça o que você quiser, eu não poderia me importar menos com ele. Mas ele deve ser capaz de dizer à patroa o que eu disse a ele. Você vai se arrepender de ter colocado as mãos em mim, seu vira-lata imundo. O homem rugiu em fúria quando fomos arrastados. Sim, claro. Por que não? Se eu sou um vira-lata, então o que você é? Um bichano? Ashton assinou para ele e finalmente conseguiu um pouco de paz.
Você parece ter ficado mais forte, mestre. Duncan respeitosamente curvou-se para ele. Daniela queria seguir os passos do marido, mas a barriga crescida impediu que isso acontecesse. No entanto, ela continuou tentando se curvar cada vez mais, pois não queria irritar Ashton. Afinal, ela ainda se lembra do que ele fez com Duncan em um acesso de raiva. Você não precisa fazer isso. Não seria bom para o seu bebê. Ashton encolheu os ombros. O que vocês estão fazendo aqui de qualquer maneira? Espere, não há necessidade de responder isso. Eu acho que já sei. Ela enviou você para me espionar, não foi? Duncan assentiu hesitantemente com a cabeça antes de responder. Mas asseguro-lhe que não temos intenção de seguir os desejos dela. Afinal, você é o único mestre que servimos. Eu sei, eu sei. Deve haver bastante espaço para vocês dois aqui. Sintam-se confortáveis e sintam-se à vontade para tratá-la como sua própria casa. Vou pular o jantar, então não se incomode em chegar perto do meu quarto. Isso é tudo. Como desejar, mestre. Estamos apenas a um telefonema de distância caso você precise de alguma coisa. Ashton assentiu e subiu as escadas, mas havia um pequeno problema. Alguém sabe onde fica meu quarto? Uma vez dentro de seu quarto luxuoso, Ashton rapidamente ligou para o mestre Baeter, pois era a única maneira de Ashton poder contatá-lo. Olá? Uma forte voz masculina ecoou do outro lado. Bater? Houve um momento de silêncio seguido por uma série de ruídos curtos, mas altos. Alguns momentos depois, Ashton ouviu a voz novamente. Sim, sou eu. Com quem estou falando? Sou eu, Vince. Só queria checar você. É você. Eu estava querendo ligar para você também. Mas eu não tinha suas informações de contato, então. Se você vai mentir, pelo menos tente parecer genuíno. Ashton balançou a cabeça antes de continuar a conversa. Espero que você tenha lidado com o que você precisava do dinheiro. Sim, minha esposa está bem graças à sua generosidade. E não se preocupe com o dinheiro. Eu os devolverei assim que o Baeter poderia querer conversar um pouco mais, mas Ashton não poderia estar menos interessado em receber seu dinheiro. Ele só estava interessado em colocar o criacionista do seu lado. Ou pelo menos suas habilidades. Não precisa, era o dinheiro que você merecia. Mas eu estava esperando que você fosse gentil o suficiente para me fazer um favor enquanto ganhava mais dinheiro. Ashton então apresentou suas condições. Uma vez que ele terminou, Mestre Baeter ficou em silêncio, mas Ashton sabia que ele estava considerando sua oferta de lutar ao lado dele. Mal passou um minuto, mas para Ashton, pareceram horas. Temo que terei que recusar a oferta. Baeter murmurou baixinho, não me entenda mal. Normalmente eu teria aproveitado a oportunidade, mas preciso cuidar da minha esposa. Ela precisa ser cuidada 24 horas por dia, o que eu não vou fazer. Capaz de fazer se estou ocupado lutando contra criaturas noturnas. Isso é tudo? O que? Eu perguntei é isso. Ashton reiterou suas palavras, porque se for, então você não precisa se preocupar com isso. Eu tenho escravas, quero dizer, servos que podem cuidar dela. Além disso, os hospitais da capital são muito melhores, então sua esposa poder obter um melhor tratamento também. Quando você coloca assim, tudo bem. Não vejo motivo para recusar. Baeter riu. Então, quando você me quer lá, chefe? Em alguns dias. Tudo bem, vejo você lá e mais uma vez. Obrigado, Vince. Ashton. Esse é meu nome verdadeiro. Esse é um nome de alta classe que você tem aí. Você pode me chamar de Baeter. Porque por mais estranho que pareça, esse é o meu nome verdadeiro. Depois de trocar mais algumas palavras, Ashton desligou a ligação. Finalmente, todos os seus investimentos estavam no lugar. A equipe que ele queria fazer de ninguém estava finalmente se formando. Mesmo que houvesse espaço para mais alguns membros, por enquanto, Ashton estava contente com tudo o que tinha. Agora, então, vamos provar o sangue de Seven. Ashton pensou, mas antes disso, preciso varrer esta sala. Jonathan é um homem cauteloso. Não me surpreenderia se ele tivesse colocado alguns dispositivos de vigilância aqui. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 144. A fúria da amante e um novo baronete na cidade o próximo dia. Ele fez o quê? A amante estava se esforçando para não atacar, mas depois de ouvir as coisas que Lashkin disse a ela,
Foi realmente difícil não permitir que sua raiva a dominasse. Ela havia enviado Lashiken para parabenizar Ashton por conseguir sua primeira aula, mas de acordo com Lashiken, Ashton imediatamente começou a repreendê-lo. Em suas palavras, ele aceitou todos os insultos que Ashton jogou nele, mas quando ele começou a desrespeitá-la, ele atacou Ashton e, como resultado, foi proibido de entrar na capital novamente. Obviamente, tudo o que ele disse era uma mentira. A senhora já o havia informado para não acionar Ashton. Mas Lashiken pretendia mostrar seu valor derrotando seu precioso peão. Ele fez exatamente as coisas que a patroa lhe disse para não fazer, mas ele não podia dizer isso a ela, então ele decidiu que era melhor manipular a história a seu favor. Ele me repreendeu? A amante perguntou a Lashiken em um tom sério. Ele, que nunca atacou, não importa o que eu fizesse com ele, me repreendeu. Se sim, senhora, você realmente espera que eu acredite nisso? Eu só falo antes que Lashiken pudesse completar sua frase. A senhora estalou os dedos e no momento seguinte ele estava no chão murchando de dor. Ele estava desesperadamente agarrado à coleira que a senhora o obrigou a usar antes da reunião. Embora não parecesse nada extraordinário, era um dispositivo de contenção em todos os sentidos da palavra. Depois que Donovan e Diz a traíram, ela foi forçada a ver o mal em seus caminhos e imediatamente decidiu corrigi-los para que ninguém pudesse traí-la novamente. A coleira era um dispositivo eletrocutador que a patroa podia controlar com seus gestos. Como o colar que Lashiken usava era apenas o primeiro protótipo, a amante decidiu testá-lo em primeira mão. Eu queria que Ashton fosse o único a ter as honras de ser testado, ela murmurou enquanto Lashiken continuava chorando de dor, mas já que ele foi tirado de mim antes que eu pudesse usar isso, acho que você deveria se sair bem. Afinal, vocês dois são vira-latas. Ela esperava que Lashiken respondesse a ele, mas a dor era demais para ele fazer qualquer coisa além de gritar. Depois do que pareceu uma eternidade, a senhora estalou os dedos mais uma vez. Embora Lashiken estivesse livre da dor, ele ainda estava dolorido, embora seu corpo estivesse completamente dormente. Levante-se. A patroa foi até ele e o chutou, e desta vez, diga a verdade. Se você não disser, então você já sabe o que vai acontecer com você da próxima vez. O rosto de Lashiken estava encharcado de lágrimas e suor, mas de alguma forma ele conseguiu ficar de joelhos. Ele queria falar, mas nenhuma palavra saiu de sua boca. Parecia que o colar ainda tinha alguns problemas, mas a senhora não se importava com isso. Ela queria saber o que esse filho da puta tinha feito para irritar Ashton a ponto de entregar Lashiken aos guardas. Lashiken continuou tentando explicar, mas a maldita coleira ficava cada vez mais apertada em volta do pescoço. Logo o criacionista de baixo escalão que trouxe o protótipo do colar para a amante examinar percebeu qual era a falha e informou a amante sobre isso. Escusado será dizer que a patroa ficou um pouco irritada e ordenou ao homem que tirasse a coleira de Lashiken. Volte e conserte a porra da coleira ou mandarei alguém para consertar todo o seu departamento. A patroa gritou e a raiva a consumiu completamente. Parece que teremos que fazer isso do jeito antigo então. Uma semana se passou desde que Ashton recebeu sua primeira aula. A essa altura, sua equipe finalmente se reuniu em frente ao Guildhall para assumir sua primeira missão juntos como uma equipe. Na última semana, Ashton e Seven não fizeram nada além de missões claras. Bem, Ashton fez todo o trabalho enquanto Seven só interveio quando as coisas ficaram um pouco esmagadoras para seu senhor. Isso mesmo, quando Jonathan recebeu a boa notícia de Ashton recebendo sua primeira aula e qual era a aula, ele só achou adequado recompensar Ashton. Qual foi essa recompensa? Vamos apenas dizer que Ashton estava a algumas promoções de ser considerado nobre. Ele não era mais um cidadão comum em Licania, mas um baronete. Embora o título significasse que seus poderes estavam acima dos cavaleiros usuais, ele só tinha um cavaleiro sob ele. Isso era Sete e, portanto, o cavaleiro agora se referia a Ashton como senhor. Embora Ashton não gostasse quando ele fazia isso e muitas vezes instruía Seven a chamá-lo por seu nome quando eles estavam em uma missão ou algo assim. Ignorando toda aquela bagunça, Ashton junto com seus companheiros de equipe entraram no salão da guilda. A maioria das pessoas que estavam perto do quadro azul imediatamente se afastou assim que viu Ashton. Fazia apenas um pouco mais de uma semana desde que esse garoto se tornou um aventureiro classificado bronze, mas agora ele estava apenas na masmorra para ser promovido ao ranking prata. Uau! Eu nunca pensei que um dia entraria na guilda.
Baiter exclamou e imediatamente caiu de joelhos e começou a beijar o chão como se fosse um lugar sagrado para ele. Embora Ashton estivesse calmo, o comportamento de Baiter o levou a chutar o traseiro e foi exatamente isso que Ashton fez. Eu sei que é a sua primeira viagem ao calabouço, mas controle-se. Virgil imediatamente criticou Baiter quando viu Ashton tomar a iniciativa. Seu nome já é humilhante o suficiente para as meninas. Pelo menos mostre alguma decência através de suas ações. Oi. O que há de errado com o mestre Baiter? É um bom nome. Baiter respondeu e socou seus punhos metálicos. Quer pegar um pedaço disso? O que eu fiz? Ashton murmurou e balançou a cabeça. Só Deus sabe a resposta a essa pergunta, meu senhor. Sete deu de ombros. Não se preocupe, vou colocá-los em seus lugares. Até lá, por que você não vai em frente e seleciona uma missão? Ashton assentiu e saiu, mas não antes de dar um tapa na nuca dos dois. Eu me tornei um lobo zombie capítulo 145. Isso não vai funcionar. Ashton inicialmente queria viajar de volta para a missão de caçar a Rainha Gorilã. Mas havia um problema que ele não conseguia resolver nem com dinheiro nem com influência. Ele não conhecia os detalhes completos, mas os requisitos para entrar na missão relacionada a encontrar o terreno de reprodução oculta dos monges foram alterados drasticamente. Anteriormente, aventureiros de nível prata podiam participar da missão, mas agora apenas aventureiros de nível ouro e acima tinham permissão para fazê-lo. Ao perguntar sobre isso, foi revelado a ele que o esquadrão contendo 10 rankers prata foi encontrado morto depois que uma operação de busca foi organizada para procurá-los. Sua morte também não parecia ser indolor ou rápida. A recepcionista informou: desculpe, mas não posso lhe dar mais informações sobre isso porque você não tem o posto nem eu tenho autoridade. Não se preocupe com isso. Ashton sorriu fracamente e voltou para o quadro de avisos. Acho que os gorilas estão fora de cena então. Acho que não iria mais testar minha força de nível 16. Ashton continuou procurando por algo novo, mas nenhuma busca adequada apareceu na frente dele. Ele queria continuar aumentando seu nível de aventureiro, mas fazer missões de baixo nível não o ajudaria nisso. Meus genes de vampiros e zumbis estão presos no nível 14. Eu preciso fazer alguma missão de caça aos monstros para fazê-los evoluir. Assim como caçar e consumir continuamente a mesma espécie repetidamente não lhe deu uma quantidade extraordinária de ESP. Consumir os mesmos monstros de classificação teve um efeito semelhante. Embora Ashton estivesse participando incansavelmente de missões, a maioria dessas missões o fazia caçar monstros de baixo nível. Isso significava essencialmente que, apesar de matar dezenas e dezenas de monstros, ele estava recebendo apenas uma pequena quantidade de ESP. Inferno! Às vezes ele tinha que matar mais de 5 monstros de uma vez para obter um aumento de 1% de ES para genes de lobisomem. Foi o mesmo com o resto de seus genes também. Isso deve funcionar. Ele escolheu uma missão e ao mesmo tempo recebeu uma ligação de Duncan, e não era algo que Ashton queria ouvir. Enquanto isso, os membros da equipe de Ashton, que haviam sido chamados de Zero, estavam tendo uma discussão própria sobre como eles o conheceram. Deveria ser a conversa deles para quebrar o gelo, mas o chute na bunda de Baiter já fez isso por eles. Bem, eu só o encontrei uma vez antes de hoje. Baiter explicou a eles. Alguém que me ajudou me disse para ir vê-lo por alguma coisa. Ele me deu a oportunidade de ganhar algum dinheiro enquanto também ajudava no tratamento da minha esposa. Então eu não podia dizer não. Você se importaria de me dizer quem era essa pessoa? De repente, Seven ficou intrigado com o passado de Ashton, pois ele não sabia nada sobre seu novo senhor. É um garoto homem Vince. Acho que tem a mesma idade do mestre Ashton. Eles são supostamente bons amigos e quando o mestre estava procurando alguém para se juntar ao grupo, Vince me recomendou a ele. Baiter explicou a Seven. Intrigante. Eu nunca soube que Lord tinha amigos tão misteriosos. Naquele momento eles viram Ashton caminhando em direção a eles. Ele deveria informá-los sobre a missão que aceitou. Em vez disso, ele simplesmente compartilhou as informações através de seus relógios e disse a eles para segui-lo. Nós vamos para os pântanos. Fai não pôde deixar de ficar surpreso. Aquele lugar é como centro de monstros de alto nível. O que vamos fazer lá? Eu tenho uma pergunta melhor. Por que há uma missão do pântano disponível para ranks intermediários como nós em primeiro lugar? René pulou, mas os dois perderam algo que Virgil e Seven não perceberam. Não é uma busca.
Virgil disse enquanto batia em sua cabeça careca. É um pedido de alguém. Especificamente o diretor da academia. Ashton mencionou que ele era um ex-aluno certo. Talvez seja algo relacionado a isso. Como Biter não tinha quase nenhum conhecimento ou experiência quando se tratava de coisas da guilda, ele não sabia qual era a diferença entre uma missão ou um pedido. Quando ele perguntou sobre isso, Seven ficou mais do que feliz em educá-lo. Embora as missões estejam abertas para qualquer aventureiro, desde que atendam a certos requisitos mencionados, os pedidos eram algo diferente. Basicamente, era uma missão, mas em vez de pedir ajuda à guilda, eles pedem ajuda a certos aventureiros. Se os aventureiros aceitam ou não o pedido seria uma coisa completamente diferente. No caso dos aventureiros que foram solicitados a aceitar a missão, a guilda receberia 10% da recompensa como compensação por atuar basicamente como corretor. No entanto, caso os aventureiros não aceitem o pedido, a guilda estará livre para enviar outra pessoa para completar a missão por eles. Mas parecia que Ashton tinha aceitado a missão. Espere, não está nos pântanos, mas em uma cidade próxima a ele. Biter apontou. Eu sei porque essa é a cidade de onde minha esposa é. HM. Você está certo. Virgil confirmou depois de dar uma olhada no mapa, mas eu tenho uma pergunta. Como um esquisito como você conseguiu uma esposa em primeiro lugar? Em vez de ficar chateado ou irritado com isso, Biter colocou a mão no ombro de Virgil e sussurrou em seu ouvido. Esse meu amigo é o maior mistério da minha vida. Enquanto o resto deles conversava entre si, Seven estava ocupado lendo mais sobre a missão. A missão não era nada extraordinariamente perigoso, apenas ele e Ashton teriam sido suficientes para cuidar de um bando de capangas. No entanto, havia algo mais. Embora eles estivessem limpando masmorras juntos há apenas uma semana, Seven sabia que esse tipo de missão não era algo que Ashton normalmente aceitaria. Afinal, ele gostava de lutar e matar criaturas noturnas mais do que qualquer outra coisa. Mas no momento em que ele olhou para as recompensas, Seven imediatamente percebeu por que Ashton estava indo para essa missão. Ou pelo menos ele achava que havia uma possibilidade. Recompensas, equipamento raro de escolha, para até 6 membros. Informações sobre um tópico sensível. Todo mundo, vamos indo. Seth os lembrou e eles foram embora. Mas enquanto perseguiam Ashton ela pensou em algo. O que diabos poderia ser esse assunto delicado? Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.